Muito bem-vindos à nossa casa. Este dia, de quarta-feira, como nós sempre lembramos, não que nos outros dias não façamos, mas na quarta-feira a comunidade tradicionalmente deixa o dia para que a gente faça o atendimento fraterno, que será realizado logo após a fala do nosso amigo que veio colaborar nas reflexões de hoje. E quando nós falamos em atendimento fraterno, nós falamos também em tratamento, em cura. Todos nós viemos ao centro espírita em busca de algo. Alguns vêm para manter a sua paz, outros vêm em busca da sua paz. Alguns vêm em busca de uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, em busca de entender o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Não é isso? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E isso faz parte também da nossa cura, não só da cura física, mas da nossa cura emocional e espiritual. Então, quando a gente está muito cansado, eu tinha um professor que sempre falava, que o corpo fala, e o corpo sabe também onde buscar, às vezes, a melhoria para alguma coisa. Quando a gente está muito cansado, a gente não faz aquela respiração profunda e faz assim. Fazemos isso sem pensar? Então agora façamos isso, mas com consciência, preparando o nosso ambiente para a mensagem que logo mais será desenvolvida pelo nosso amigo o Marco Antônio Mazeu, que é de Araraquara, trabalhador lá do Centro Espírito Consolador, e hoje ele vem nos falar sobre o Livro dos Espíritos. E acima de tudo, preparemo-nos para a mensagem da noite. Então eu convido a todos que fechem seus olhos, respire profundo, procurando trazer para dentro de si a paz, o equilíbrio, procurando trazer abertura em seu pensamento e seu entendimento para a mensagem da noite, procurando não só receber as boas vibrações desse ambiente, mas também levar essas boas vibrações a quem precisa. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, que é a perfeição do amor, da harmonia e da beleza, o Senhor do céu e da terra. Que Ele abra os nossos corações para que possamos ouvir a Tua voz que emerge sem cessar do interior. Que Ele revele para nós a Sua divina luz, escondida dentro de nossa própria alma, para que possamos conhecer e entender melhor a vida, melhor a Deus, que é cheio de misericórdia e compaixão. E Jesus nos ensine o Teu amoroso perdão, elevando-nos acima das situações e das diferenças entre os homens. Que nós possamos trazer para nós, neste momento, toda a paz e tranquilidade para melhor recebermos a mensagem de hoje. Assim, amado Mestre, nós podemos considerar que iniciamos a nossa reunião e passamos a palavra para o Marco Antônio para as suas colocações. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados presentes,
e Jesus continue a nos abençoar hoje e sempre. No dia de ontem, há 166 anos atrás, veio ao mundo uma obra que mudaria grandemente o cenário da Terra. Mas que obra era essa? Era um livro. Mas que livro era esse? O que ele continha? O que estava no seu interior? E qual a tarefa dele para todos nós? Afinal de contas, na livraria do Sr. Denti, muitos livros eram colocados. Por que esse, no dia 18 de abril de 1857, era diferente? O que tem no seu interior? Nós gostaríamos de trazer aqui uma reflexão, não só no seu interior, que acho que todos são conhecedores e estudiosos, né? Mas do que aconteceu para ele vir ao mundo. Então, nós gostaríamos, com a permissão de todos, de voltar no tempo, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, Allan Kardec faz uma colocação, e nós gostaríamos de pegar sobre ela. Diz o grande mestre leonês que houve no mundo 3 revelações. O que é revelação? Revelação é descobrir o que está encoberto, é mostrar aquilo que está escondido, não é? É trazer para frente aquilo que está lá atrás. Isso é revelação. E o que essas 3 revelações trariam? Vamos lá, Bidu. No sentido especial da fé, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência e nem com o auxílio dos sentidos. Então ele vai trazer algo que nós sozinhos não conseguimos ver, nem sentir, nem decifrar. É necessário um ser, uma fonte de fora de nós para trazer esse conhecimento. E tamanha é a fonte, quanto maior a importância do tema por ela trazido, não é? E Allan Kardec continua. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, ou seja, alguns já com uma preparação para pegar esse conteúdo e traduzi-lo para a maior quantidade possível de pessoas para ouvi-los, não é? E continua, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-las aos homens. No Velho Testamento, nós temos muitos profetas, seres que, abençoados pela misericórdia divina, ingressam na terra para trazer os seus esclarecimentos às pessoas com quem ele convivem. Eram os profetas, não é? Mas também havia os Messias, que era aquele incumbido de uma tarefa ainda maior. Ele não falaria tão somente a uma pequena comunidade, mas a muitas comunidades, no presente e para o futuro. Eram seres muito mais dotados, intelectualmente e espiritualmente. É isso que Kardec nos deixa, né? Mas, o que Kardec fala das revelações? Vamos ver rapidamente cada uma delas, gente. Opa, ao contrário. A primeira, Moisés. Ao tempo de Moisés, a ideia de Deus, aliás, a ideia de um Deus já era difícil, porque nós tínhamos muitos deuses, não é? Tudo era Deus. Trovão era Deus, luz era Deus, chuva era Deus, sol era Deus, noite era Deus, e aí tínhamos os animais, né? Elefante, bezerro, cavalo, tudo era Deus. Era um Deus memorizado ou estampado, ilustrado na figura dos diversos seres da natureza. O homem era politeísta, vários deuses, não é isso? Mas algumas comunidades já aceitavam a ideia do Deus único. Já aceitavam. Eis que vem Moisés. E não só massifica a ideia de um Deus único, como recebe do plano espiritual 10 regras de conduta. 10 regras para nós podermos entender, compreender e praticar. Feito isso, nós viveríamos em paz e em felicidade. É isso que Moisés falava. Não sabia ele que não ia acontecer isso, não é? Porque com todas as regras nós ainda continuamos
duvidosos para com o nosso futuro, né? Mas Moisés foi o primeiro governador, o primeiro interlocutor a trazer 10 regras do plano espiritual, os tábuas dos 10 mandamentos. Então aí é a primeira revelação, e veio dessa forma aqui, olha, revelou aos homens, primeiro, a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas, promulgou a lei do Sinai, 10 mandamentos, e lançou as bases da verdadeira fé. Vou lembrar os irmãos, aliás, vou relembrar os irmãos, né? A lei mosaica não é a lei de Deus. Moisés recebeu 10 regras, essa é a lei de Deus. Ele fez outras tantas para pegar aquele povo difícil, teimoso, ruim até certo ponto, não é? Para o Egito, para a terra prometida. E aí ele tem que usar a sua autoridade, e ele pôs as suas próprias leis. É por isso que ele pregou um Deus cruel. Se você não fizer o que eu estou falando, você vai para o inferno. O que tem no inferno? Fogo, tem morte, tem isso. Então as pessoas ficavam com medo e por coação acabavam aceitando o que Moisés impunha. Muitas regras de Moisés eram atrás disso daí, não é? Aliás, se está minha mãe, que ainda é viva, o meu coração é muito bom, né? Minha mãe era muito católica. Hoje ela aceita bem a doutrina espírita. Naquele tempo era muito católica. Aí, como descendente italiano, né? Todo mundo tem que ir para a igreja. Você só tem um direito, o quê? De seguir a igreja. Era assim a nossa casa lá. Bom, e minha mãe, então, dava a educação normal que uma família decente católica vai dar. Tudo bem. Eu tinha aula à tarde, era criança, teimosa, e como era teimosa, né? E aí falava o quê? Vou brincar um pouquinho mais. Marco 11 horas, vai tomar banho para a escola. Um pouquinho mais. Marco 11h30, vai tomar banho. Um pouquinho mais. Já viram acontecer isso? 200? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Chegava uma hora, minha mãe perdia a calma. Ela não batia, não pegava a cinta, não fazia nada. Ela usava uma frase. Que frase que ela? Se você não for, você vai para o inferno. Já estou no banheiro, vou tomar banho. Eu não sei o que é esse inferno, não deve ser nada bom não. Então eu vou tomar banho e vou para a escola. A coação que tinha dos antigos era nesse sentido aí. Nós copiamos de Moisés até hoje. Se você não fizer isso aqui, você vai para o fogo do inferno. É assim que Moisés plantou um Deus dessa forma. Nós temíamos a Deus, Pai, de amor, de bondade, que ama, que te aguarda, que tem esperança que você vai um dia ouvi-lo. Esse é o Deus que Jesus veio trazer. Mas ele não se contentou em falar de Deus, ele falou de si próprio, dando exemplos de como deveria ser a vida de um cristão, como deveria ser a vida de um espírito que tende a ser puro e chegar no nível mais alto da culminância espiritual. Então ele veio exemplificar. Diz Allan Kardec: o Cristo acrescentou a revelação da vida futura, assim como das penas e recompensas que aguarda o homem depois da morte, e revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Que Deus maravilhoso! Nossa, só de pensar assim eu tenho esperança. Eu não sou ruim não, eu tenho jeito, eu tenho conserto. Isso nos consola. Esse Deus de Jesus nos consola. O de Moisés é sim, sim, não, não. Ou você vai para um lugar ou vai para o outro. Alguma corrente religiosa ainda hoje professam: se você for bom, você vai para o céu. Se for mal, vai para o inferno. Tá. Mas espera um pouquinho só. Existem pessoas que não são tão boas para ir para o céu, mas não são ruins para ir para o inferno. Onde que elas ficam? Aí em 323 depois de Cristo criaram uma nova colocação, não é? E vão fazer uma zona intermediária chamada purgatório. Então, se você não é bom para ir para o céu e não é ruim para o inferno, fica no purgatório. Tá, viu por quanto tempo? Não sei. Não sei. Até você se tornar bom. Quanto tempo isso? Não sei. Vejam, as ideias não são claras. Não são claras. Então nós estamos desvirtuando uma regra determinada por Deus da evolução. O homem vai ficar indefinidamente no lugar. Só. Não é correto.
Eis que Jesus então já havia dito: não, nós temos vida após a morte, e esse Deus é bom, Ele vai dar segundo a cada um o que eles fizerem. Agora sim, se eu sou bom eu vou ter um espaço maior, se eu sou ruim ainda eu posso me melhorar, eu estou sempre com esperança. Essa foi a segunda revelação. Mas Jesus, nosso governador, tinha uma esperança para nós. Eu vou embora. A gente sabe, né? Pessoal, alguém falou para vocês alguma coisa semana passada, não é? Vocês lembram o que falaram? Qualquer exemplo, gente. Mãe, pai, filho, nós não lembramos, esquecemos com muita facilidade do dia a dia de nossas vidas, né? Imagina o ensinamento então. Para você se tornar melhor, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode comer isso, pode comer aquilo. Isso a gente esquece rapidinho. Jesus sabia que nós esquecemos o que Ele falou, e aí, vou dar um jeitinho, no futuro eu vou mandar alguém com vocês. E aí que vem a promessa de Jesus, ó. Se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade. Peraí, tem nome, hein? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. O que é paracleto mesmo, gente? Alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, instruir. Então esse paracleto que vai vir aí vai auxiliar, consolar, confortar e instruir. E vai vir sobre a denominação de Espírito da verdade. Foi isso que Jesus falou, não é? E veio o paracleto, o Espírito Santo, diz Jesus ainda, que o Pai enviará em meu nome, vou ensinar todas as coisas. Eu citei aqui em vermelho, vos lembrará todas as coisas que vos disse. Então, esse Espírito de verdade, além de falar coisas novas para a nossa evolução, deveria lembrar o que Jesus falou. E se falasse alguma coisa contra o que Jesus falou, não seria o Espírito da verdade, não seria o paracleto. É uma dica então para a gente saber identificar quem é esse ser que viria, né? E nós estamos esperando que viesse gente, né? Que viesse um ser para falar, não é isso? Que viesse um pastor, um bispo, um padre, enfim, um religioso, não é isso? Não veio. Uma surpresa para todos. Vamos lá um pouquinho. Olha, no século XIX, o mundo dava uma escuridão muito grande. Ninguém se entendia. A ciência não falava com a religião, e a religião não encaminhava ninguém à evolução. Era uma discussão muito grande. Na França, inclusive, uma corrente filosófica queria acabar com Deus, achando que Deus não existe. Então veja o século da dúvida que foi o século XIX. E aí, em troca disso, começaram a reencarnar muitos cientistas, muitos filósofos, não é? Para trazer a verdade a todos nós. Não é isso? Tipo Montesquieu, Rousseau, veio trazer conhecimentos novos aqui lá. Por isso foi chamado o século das luzes. Diante de tanta escuridão, alguns traziam esclarecimento e informação. Foi programado a vida desses espíritos, não é isso? Foi programado. E aí, em 1848 aconteceu um fato interessante, que mudou radicalmente todo o conhecimento do homem para com a vida. O que era? No dia 11 de dezembro de 1847, uma família composta do Sr. John e Margaret Fox, e tinha 3 filhas, né? Tinha a Catherine, conhecida como Kate Fox, tinha a Margaret Fox, de 14 anos, e a Leah, que já era casada, e viviam com os pais. Então essas 4 formavam uma família e mudaram numa casa de madeira ainda, não é? Em Whitesfield, um vilarejo. Gente, para ter uma ideia do que é o vilarejo, é como se fosse um distrito aqui. São Lourenço, distrito de Matão, não é? Então tá bom, vamos lá. Ali é o vilarejo e a cidade de Matão. Então Whitesfield seria São Lourenço e Rochester seria a cidade. Tá? Entendeu? Então é um vilarejo, coisas pequenas, não é? E alugaram a casa e foram ficar na casa. O que aconteceu nessa casa? O que é tão importante para trazer para vocês aqui numa casa espírita, né? Bom, começou em dezembro mesmo, ter muitos ruídos, batidos, sons. E eu dormia à noite, olha, era som para todo lado. Já dormiram assim, com alguém batendo na porta, batendo no guarda-roupa? Imagina, você dormindo com esses sons aqui. Não, tem fantasma na casa. O fantasma é rato, né? Qualquer coisa você vai ter que descobrir quem é. Perfeito. Começava a
bater, e vai, e não se encontrava. Desmontava o seguinte guarda-roupa, desmontava a cama, olhava em armário, tinha porão as casas, porque antigamente usavam porão até para poder se salvar, né, contra guerras e outras situações mais emergentes. Procuravam também, não encontravam nada. E o som continuia. E vai janeiro, e vai fevereiro. Em março, no dia 31 de março, o pai e a mãe falaram: hoje termina. Isso. Chamou as duas filhas, vão dormir com nós no mesmo quarto. Gostoso, né? Filho dormir com os pais, né? Vamos lá, todo mundo junto. Chegou lá pelas tantas da madrugada, barulho. O pai levanta e vai passar com as filhas e a mãe, e vão em todos os lugares onde o som aparece, para tentar encontrar. Ninguém dormiu naquela noite. Ninguém dormiu. E não encontravam nada, e o som continua, e ninguém encontrava nada, estavam cansados. Aí a Kate, de 11 anos, não é? Devia ser bem peralta, né? Ela teve uma ideia mirabolante. Ela pensou: quer saber uma coisa? O fantasma do pé rachado, faça como eu. E bateu 3 vezes com o pé no chão. 3 vezes. Fantasma do pé rachado, bateu 3 vezes. O que aconteceu? Ouviu 3 pancadas. Pé rachado. 4. Ouviu 4 pancadas. Peraí, alguém está comunicando com ela. E aceitou o nome de fantasma do pé rachado. Interessante. Será que... Aí a Margarete, peraí, agora é minha vez. Pegou e bateu palma. 3 palmas. Logo, o som equivalente a 3 batidas foi ouvido. E aí outras 2. E assim vai. E aí a madrugada parece que não é ter fim, né? Aí começaram a perguntar: quem é você? É homem? Mulher 2. Mas tinha uma só, é um homem. Você morreu? 1 para sim, 2 para não. Você foi enterrado aqui? 1 para sim, 2 para não. E começaram a se comunicar por pancada com esse ser que parecia ser um fantasma, não é? Acordaram a vizinhança: escuta, está acontecendo alguma coisa lá em casa, você quer ir lá? Por quê? Tem uma pessoa, tem alguma coisa lá em que aquele chamou de fantasma e está batendo pancada lá e está conversando com a gente. Você não quer ir lá? Se eu convidar a senhora 4 horas da manhã para minha casa tem fantasma, a senhora iria? Está fora, mas por quê? É um fantasma, responde tudo. Não? O que vocês acham, gente? Algumas pessoas foram, outras não, e aí começaram a fazer perguntas, né? Vai perguntando aqui, perguntando aí, formaram um vocabulário pelo número de batidas, sim ou não, e ainda vai. No dia seguinte tinha mais gente para assistir esse show de batucada aí. E assim vai. Correu no vilarejo que existia naquela casa, não uma casa mal assombrada, mas uma casa com um fantasma que respondia a pergunta. Aí chegou os senhores mais, digamos assim, mais cultos, né? E falaram assim: não, vamos fazer um vocabulário. Estabeleceu cada pancada uma letra para que respondesse, né? Ele perguntou: você é um fantasma? Ele falou: não. Pelas pancadas. Você é um espírito? Sim. E aí começou a passar conhecimento. E ficaram sabendo que era um homem de nome Charles Rosner, que era um caixeiro viajante, aquelas pessoas que pegavam todos os produtos para sair vendendo pela cidade, né? Se hospedou naquela casa que era de outros proprietários e foi morto por eles para ser roubado. E mais ainda, ele revelou: o corpo está aqui no porão. E olha que não é que passado alguns anos, se mexe na terra lá, e se encontra restos mortais desse ser. Então, para demonstrar que ali era uma verdade, não era uma brincadeira, né? 31 de março de 1848. A data foi tão marcante que nos Estados Unidos e na Inglaterra, o dia do Espiritismo é 31 de março. Aqui no Brasil foi ontem. É uma lei brasileira, aprovada ano passado, né? Que no dia 18 de abril é considerado dia da doutrina espírita. Mas lá fora é 31 de março, em função desse acontecimento que aconteceu em Maio Desfile, né? E aí começaram a fazer show, né? A Margarete e a Kate foram se apresentar em outra cidade, e o fantasma foi junto com ela. Olha só, olha, você quer saber? Eu quero saber que vai ganhar na Mega Sena. Na Mega Sena não tinha ainda. Na loteria, isso eu não posso falar. Mas você fala: com quem você vai casar? Já pensou, gente? Você saber com quem vai casar? Vai casar com a Maria ou com a Antônia?
Maria uma, Antônia duas pancadas. E respondia. Não sei como o Espírito sabia disso, eu queria ver, mas que ia dar confusão, ia, né? Como é que alguém pode saber com quem você veio programado, planejado para reencarnar? Mas estava lá. Tudo que você perguntava, né? Devo aceitar um emprego A ou emprego B? Devo morar na cidade A ou na cidade B? E assim vai. Virou então uma forma de você brincar à noite com esse ser. Pois bem, e isso não parou só nos Estados Unidos não, na Europa toda foi difundida, só que aí não era mais um fantasma, né? Descobriram-se também que se tivesse uma mesa pequenininha, pequena de centro, e as pessoas colocassem a mão e pedissem com fé, olha, por favor, um bom espírito possa estar presente conosco, não é? Isso é um bonito, né? Estar presente. E quem não sabia falar? O espírito, por favor, venha me ajudar. Pronto, era uma invocação. Evocava esse espírito para responder perguntas das mais variadas formas. Então, como não tinha Faustão, né? Como não tinha novela da Globo lá, o divertimento à noite era fazer pergunta para o espírito. E todas as casas da Europa, a maioria, se reuniam para ouvir o espírito. Se massificou a ideia que existe alguém fora da vida. E esses falavam, nós somos espíritos, já tivemos como vocês vivos. Olha, gente, a reencarnação vem provar que existe vida após a morte, mas os espíritos haviam provado muito antes para nós que existiam. Nós que chamávamos de fantasma, não é? Olha que interessante. Bom, toda a Europa fazia isso, inclusive uma pessoa muito ilustre, chamada Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem é essa pessoa? Vamos ver o currículo dele, gente? Olha, ele nasceu em Lyon, 3 de outubro de 1804. Era filho de uma família leonesa católica, nobre e de tradição. Aos 12 anos vai estudar no Instituto de Verdun, ou Iverdun para outros, né? Com o mestre Pestalozzi. Pestalozzi era o maior mestre que tinha no mundo naquele tempo. Então as famílias que tinham recursos mandavam seus filhos estudar na Suíça, nesse instituto, e voltavam lá formados na mais alto gabarito, não é? Hippolyte foi lá. Aos 20 anos ele acaba sua formação, volta para a França e aí começa sua vida profissional. Ele funda, como educador, né? Ele funda uma escola no Instituto Educacional Técnico, escreve e publica várias obras, inclusive dando assessoria de educação ao governo francês. Isso. E aos 27 casa com Amélie Boudet, distinta professora, uma jovem culta, poetisa e pintora. Tá? O que essas pessoas têm de diferente? Por que elas estão aí? Nós estamos no livro dos Espíritos, não é? Bom, em 1900, essa revista O Reformador, em 1978, traz uma mensagem de Humberto de Campos, editada em 1942. E essa mensagem fala o quê? Se Hippolyte deu um currículo vastíssimo, maravilhoso, como encarnado, né? Querem ver quem é ele, desencarnado? Olha só. Jesus e John Hus. Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinado à renovação do pensamento do mundo do século XIX, esse mestre é Jesus. Humberto de Campos está narrando uma reunião que Jesus teve no plano espiritual com aqueles que iam reencarnar, Pestalozzi, Rousseau e tantos outros, falando da tarefa que eles tinham que realizar, para que o mundo mudasse a visão de Deus e da própria vida. Então lá, todos eles foram comentados com Jesus, mas um em especial teve uma acolhida toda diferenciada. Olha lá, Jesus aproxima-se de John Hus e fala generosamente: não serás portador de invenção nova. Ou seja, a tua reencarnação não vai ter nada de cientista, você não vai trazer nada de novo em obra, tá? Não te deterás do problema de comunidade material, ou seja, você não terá uma vida fácil não.
Vai ser muito difícil, não é? Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal. Você não vai ter autoridade nenhuma e nem vai ter abastado. Poxa vida, né? Imagina Jesus falando com você. Jesus falando, você vai fazer isso, isso, isso. Imagina a alegria de ter um mestre falando com você, nos preparando para a reencarnação, né? E já dizendo o que John Ross iria passar. E olha, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Para ele é uma coisinha fácil, tranquilo, viu? Você vai levantar corações e consciência. Como? Confia-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Só isso que ele ia fazer. Acordar todos nós. Só isso. Tarefa pequena, tranquila, né? Por isso que Jesus deixou ele para o último. Não, os outros têm uma tarefa maior. Você não vai fazer nada disso. Vai só despertar consciência. Só isso. Despertar consciência. E aí ele fala uma frase que para mim ainda hoje me arrepia e me dá uma emoção muito grande. Vai, meu amigo. Gente, quem fica no happy hour, encontra alguém de amizade, você bate no ombro, abraça e fala, você é meu amigo, né? Você se sente bem com essa pessoa, não é isso? Imagine Jesus, o mestre, chegar para você e falar, vai, meu amigo. Não era qualquer um. John Ross não era qualquer um, não. Era um espírito muito, mas muito elevado. Para ser amigo de Jesus, ele percorreu um caminho de abnegação imenso em defesa do mestre e das leis de Deus. Não foi qualquer um de nós. Podia ser o Marco? Claro que não. O Marco está engatinhando na evolução. John Ross estava muito, mas muito na frente. Então, essa tarefa só cabia a um espírito que tinha uma envergadura moral muito, muito grande. Muito grande. Tudo isso para falar o que veio a obra dele. Então, a fonte da informação era de alguém muito preparado para tudo que ia realizar. E aí continua. Em 1855, agora já encarnado, né? O senhor Fortier, um amigo de Hippolyte, fala para ele assim, escuta, olha, tem as mesas que giram e respondem perguntas. Lembra aquela na Europa que todo mundo fazia lá? Olha, você não quer ir assistir comigo no trabalho desse aí, uma sessão? Por que não? A gente faz pergunta, a mesa responde. Espera aí, a mesa responde? Pera. Você acha que a mesa tem nervo? Mesa tem cérebro? Mesa pensa? Não. Deve ser um embuste, deve ser alguma maracutaia lá, não é isso não. E aí ele fala assim, mas você não quer ir? Vê, nós vamos na casa da senhora Prenimeson e você assiste. Depois você fala com mais propriedade o que você acha. Concordou, e foi. E aí ele tem uma surpresa imensa. Ele não descobriu nada de errado com aquelas mesas. Não tinha truque nenhum. Elas respondiam mesmo. Mas como é possível isso? E ele, ao invés dos outros que querem brincar, ele quer descobrir. Olha lá, entrevi naquelas parentes de utilidade no passatempo que faziam aqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim mesmo investigar a fundo. Ele vai investigar essa situação. Por que que a mesa responde pergunta? E como é que ela sabe tanta coisa? Não é? Como é que ela sabe? Imagine vocês aqui, ó. Quero saber, eu quero ver os números da Mega Sena. Vai lá perguntar para a mesa. Não é mesmo? Eu quero saber se eu vou casar com A, com B. Pergunta para a mesa. Se eu devo aceitar a proposta de emprego, pergunta para a mesa, não é? E até futilidades. Que cor que eu tenho que pintar meu cabelo? Pergunta para a mesa. Então as mesas passaram a ser, porque no último momento respondiam tudo. Tudo. E vai, eu não. Quero saber como é que isso acontece. E foi descobrir. E concluiria: o efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. Para responder essas perguntas, alguém tem que pensar e saber como vai se expor. Isso não é coisa de criança, não é coisa pequena, não. Eu quero saber quem está por trás disso daí. E ele começa a fazer suas pesquisas, né? Começa a se reunir na casa da senhora Prenimeson. Daí passa a encontrar a família Boudin. E na família Boudin tem duas meninas, né, que escrevem. Não bate mais a mesa, elas escrevem. E ele começa a frequentar e fazer perguntas e obter respostas. Né? Olha só, gente. Como é que era aí? Primeiro vamos falar das duas irmãs. Né? Olha, Caroline Boudin, Júlia Boudin, 14 e 12 anos. Uma
Mas por que tão jovens assim? A gente chega numa casa espírita, criança com 16 anos aqui com um programa mediúnico, né? A gente vai orientar os pais a continuar um tratamento, tomar passe, não é isso? Olha, vem aqui, assista a historinha, vamos... Por quê? Porque não pode colocar uma criança de 16 anos no trabalho mediúnico, não é isso? Não. Mas os irmãos Budan estavam tranquilamente no trabalho mediúnico. Tranquilamente. Por que 14, 12 anos? Por que isso aí? Porque ainda não tinham condições de desvirtuar a mensagem. Tudo que elas recebiam, elas pegavam simplesmente e transmitiam. Né? No jargão espírita, o médium coloca cacos da comunicação. Tem hora que ele não pega a comunicação, coloca as palavras dele, não é? Nem sempre, mas em boa parte os médios são assim. Bom, as duas crianças não sabiam de nada, então não colocava caco nenhum. A mensagem vinha autêntica. O que o Espírito falava, elas reproduziam. Essa é a vantagem de ter a mediunidade em tenra idade. E tinha a senhorita Jafé, essa tinha 18 anos. E foi a médium com que Allan Kardec fez toda a revisão do trabalho dele. 3 médiuns ele ocupou, não é? Médiuns, todo mundo sabe, é aquelas que têm a faculdade de manter interseção com o plano espiritual e o plano encarnado, não é? Perfeitamente. E a política começa então a fazer perguntas e obter resposta. Mas só isso não. Começam a chegar respostas do mundo todo, não só de Paris, mas da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Começam a chegar assuntos. Então a política vê a pergunta, vê a resposta e começa a comparar com outras respostas. E aí ele vai separando o que é comum e o que é incomum, dando validade para aquilo que aparece mais vezes e ignorando aquilo que aparece uma vez só. E assim ele vai compondo todo um conhecimento de informações, não é isso? Como é que eles usavam aqui? Ah, que coisa interessante, não é? Que talvez vocês não conheçam. Os médios hoje pegam no lápis, não é? Na caneta, não é isso? Naquele tempo não era assim não. Tinha uma cestinha, isso, uma cestinha de pão, aqui tinha o cabo e aqui tinha um orifício, olha. Colocava-se um lápis aqui, as médias colocavam as mãos aqui, se concentravam e a cestinha corria no papel escrevendo. Olha, gente, que coisa absurda. A gente, no século XXI, falou assim: só pegando lápis, o médium escreve. Antigamente era uma cestinha. Olha o trabalho que dava e quanto tempo demorava para você escrever uma página. Né? Uma página demorava assim muito, por isso o trabalho tão grande que houve. Depois descobriram que, espera um pouquinho só, não precisa uma cestinha, podemos ter uma tábua com rodinha e um lápis na ponta. A gente coloca a mão nela, aí ela roda, é mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas veja, sistema completamente ultrapassado e há muito. Imagina os espíritos têm que pendurar lá a mesa para poder escrever. Já escreveram vocês com lápis pendurado numa cesta? Olha como é difícil, gente. E é assim que foi que o político obtinha as suas respostas. E aí, numa das reuniões, ele pergunta para alguém, o espírito lá, fala: escuta, olha, espírito familiar, que é o que aparecia lá, agradeço-vos a visita e peço que me digais quem sois. Ele queria saber quem é. A revista espírita tem muitas conversações de política, de Allan Kardec, né, com os espíritos. E uma delas, você sabia que ele perguntava o nome, quem era, quem foi, para ter referência. E aqui ele perguntou. E olha, o espírito da verdade não era bonzinho, não, viu? Apesar de ser um espírito muito superior, não era bonzinho. Olha a resposta que ele dá: ó, para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, por um quarto de hora, eu estarei aqui para te responder. 25 minutos no mês. Por isso que quer dizer o quê? Aproveite bastante você vai perguntar, hein? 25 minutos por mês ele apareceria lá. Então nós lemos o livro do Espírito lá, o Espírito da Verdade, acha que ele teve todo dia, toda hora lá. Não foi não, gente. 25 minutos por mês. Né? E aí Allan Kardec dá uma escorregada. Ele fala assim: animaste alguma pessoa conhecida na Terra? Ele já saber. Você é espírito de quem? Quem você foi na última encarnação? Não é? E aí o Espírito de Verdade dá uma lição para mostrar que o que ele estava fazendo não era brincadeira e não deveria ser tomado dessa forma. Olha a resposta dele: disse-te para ti que eu era a verdade. Este para ti quer dizer discrição, não deve saber mais. Será que
Hipólito entendeu? Simples, curto e grosso. É isso e não falo mais nada. Porque a tarefa dele era isso orientar, não é falar de si, é falar das leis divinas. Então o Espírito de Verdade, a gente olha no livro e fala assim, poxa, que bom, né? O Allan Kardec falava com o Espírito tranquilo, como é bom ter o Espírito, perguntava tudo para ele, devo fazer, não devo fazer, é bom, não é? Não, não era assim não era assim não. Ele teve o Espírito pessoal, o Espírito de guarda dele, o Zéfiro, mas esse Espírito de Verdade ia 25 minutos no mês para conversar com ele só, basicamente isso. Vê como é difícil, né? E aí, por 3 vezes, foi revelada para Ivail que ele tinha uma missão de organizar, sistematizar, estruturar de forma pedagógica e dar publicidade aos ensinamentos obtidos nas reuniões realizadas. Chegou uma dimensão tão grande do que ele havia perguntado e falou assim: agora você vai publicar, você vai transformar num livro e vai vir a público, e essa é a tua missão. 3 vezes apareceu a mesma mensagem por bocas diferentes. Por bocas diferentes, não é o mesmo médio não, bocas diferentes. E ele ficou em dúvida, disse: eu parei, 3 pessoas diferentes que não estão conversando entre si, falam a mesma coisa, eu estou preocupado. E aí, num das 25 minutos de um mês, ele pergunta para o Espírito de Verdade: escuta, não, tem falado para mim que eu tenho uma missão, é verdadeiro isso? Ó Espírito de Verdade: confirmo o que foi dito, mas aconselho-te a maior discrição se quiseres ser bem sucedido. Não te esqueças que pode vencer como falir. Neste último caso, outro te substituirá. Simples assim. Haja com tranquilidade, haja sem querer holofote, sem falar com ninguém, produza, trabalhe, e se você falhar, outro vai te substituir. E Ivail então pensa, terminou a obra, ele vai publicar, e aí fala assim: bom, pera um pouquinho só, que título que eu vou dar? O livro não é meu, é dos Espíritos. Ah, boa ideia, livro dos Espíritos. E chegou o título. E quem eu vou pôr como autor? Hipólito não é. Eu não fiz nada, eu só organizei. E para pôr espíritos, são inúmeros espíritos. Como é que eu vou chamar esse autor? Aí Zéfiro, que é o espírito pessoal, o anjo da guarda dele, né? Ele consulta e fala: ó, na encarnação, inclusive nós estivemos juntos, viu? Você foi druida. Druida, gente, é um povo muito mais primitivo que viveu na França, tá? E você era ali um religioso, e era conhecido como Allan Kardec. Por que você não coloca esse nome? Tá aí, boa ideia, vou colocar Allan Kardec. E é por isso que no Livro dos Espíritos consta Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hipólito Leon Denis Rivail, que foi uma encarnação bem anterior àquela que ele estava vivendo. Tudo bem? Podemos seguir? Bom, agora já sabemos com essa obra. Bom, aparece então no dia 18 de abril de 1857 essa obra aqui. Não é isso? Bom, a primeira edição, eu vou falar coisas que acho que a maioria não sabe ainda, tá? A primeira edição, gente, tinha isso daqui, olha. O livro ele traz a imortalidade da alma, ele cuidava da natureza dos espíritos, suas relações com os homens, ele trazia as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade. Vou ler alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Ele era composto de 500 perguntas. Mas espera um pouquinho. Qualquer livro dos espíritos na livraria aí tem 1019. Ué, por que 501? Porque a primeira edição foi de 501. Mas o livro não tinha 4, a obra não tinha 4 livros, não, só tinha 3. O que ele tirou? Mundo Espírita ou dos Espíritos? Não constava na edição inicial. Sabe por quê? Porém fez saber depois. Naquele tempo, toda a Europa, não é isso? Era tempo da Inquisição. E se queimavam que ouvia vozes. Imagina alguém falar de muitos espíritos, né? E mais ainda, toda obra, para ser editada e para chegar ao público, tinha que passar pelo controle do clero, dos padres, dos bispos, não é? Aí tinha um carimbo lá, aprovado. Você fazia em 2 cópias, né? Levavam lá, se fosse aprovado você podia publicar, se não fosse, dali ia para o fogo, ia ser queimado aquela obra, e não se podia falar mais sobre ela.
era a Inquisição. Olha, nós achamos que somos perseguidos hoje, né? Veja, Deus não podia falar e nem escrever. Bom, Hipólito escreve isso daí, entrega lá e tira o que hoje é o livro 2, Mundo Espírito do Espírito. Ele tirou, só tinha 501 perguntas e respostas. E foi aprovado. Ah, que bom! Então o livro dos Espíritos foi aprovado, e é por isso que ele é, na primeira edição, com 500 perguntas, não é? Perfeito. Só que os Espíritos falaram para ele, falou assim: olha, é o primeiro projeto, nós vamos ter que revisar isso daí e ampliar ele. Ah, tá bom. Bom, as pessoas que compravam aquele livro queriam saber o livro dos Espíritos. Vamos ver o que é Espírito, o que eles falam, né? E a obra começou, então, a ter uma divulgação muito grande, né? Muito grande. Bom, não bastasse isso, a obra começa a crescer. Hipólito então começa a ter outras informações, rever aquela primeira parte, coloca outra, coloca a segunda parte do livro número 2, não é? E aí sai a segunda edição, gente. Agora sim. A segunda edição vem ao mundo em 18 de março de 1860, que é essa que nós temos aí. Então, se perguntarem, esse aqui é o livro? Não, essa é a segunda edição. A primeira tinha 501 pergunta e resposta. Essa já tem 1019. Que é a lição que nós estamos aí, tá? E aí, a obra que até hoje nós temos em nossas mãos, não é? Bom, tem uma questão muito interessante aqui, teria muito, eu só sintetizei por causa do tempo, mas seria para conversar durante horas aqui, porque tem muitos pontos muito importantes, mas tem um que eu gostaria de deixar os presentes, não é? Na época da Inquisição se queimava quem ouvia vozes, e queimavam também bens materiais aí, que diz que era para purificar. Que interessante, né? Se queimavam pessoas para tirar os maus espíritos. Mas maus espíritos para onde? Não, para entrar no paraíso sem o mau espírito. Mas tem paraíso, tem vida após a morte. E quem morreu é o quê? Veja, não conseguimos responder essa pergunta. E já estavam acreditando em espírito, então, mesmo os inquisitores. Não é? Mas, voltar. Quando um bispo estava lá na chefia e pegou essa obra do Livro dos Espíritos na segunda edição, descobriu que essa parte, nós temos que fazer uma revisão dessa obra, aqui tem uma coisa que não pode ser colocada, não é isso? E foi mandado esses livros aí para a Europa, tá? Na alfândega, por determinação desse bispo, os livros são confiscados e trazidos para Madrid. Ele confere todos que foram presos realmente, os apreendidos, né? E aí determina o que? A pena máxima da Inquisição: morte por queima. Vamos queimar. Quem? No livro. Não, ele é do inferno, ele é demônio, não. Vamos queimar ele para purificar. E não é que determinam e fazem na praça pública a queima dos livros espíritas. E o povo, então, que estava curioso, por que estão queimando hoje livro? Porque queimar livro, o que tem se pondo esse livro? Não sei, não pode falar, não, mas eu quero, mas eu quero saber o que está nesse livro aí. E acabou sendo propaganda muito mais positiva, porque todo mundo queria saber o que estava se queimando. Produziu muito mais resultado positivo do que você divulgar, né? Mas queimou muitas obras espíritas, né? E aí o povo começa a saber. E daí a expansão para o mundo foi a regra natural, não é? Toda a misericórdia divina estava presente para trazer essa obra nos mais diversos países, nos mais diversos rincões, para você poder estudar. E ela chega em pleno século XXI em nossas mãos, não é isso? E talvez nós não damos o valor que ela tem. Por isso que eu gostaria de trazer essas informações a vocês. O Livro dos Espíritos representa uma vez só a terceira revelação, que não foi trazida por homens, foi trazida pelos próprios Espíritos, que fomos como nós, passaram por aquilo que nós estamos passando, evoluíram e vêm trazer o conhecimento que eles adquiriram nas diversas reencarnações que tiveram. Não está falando do que eu acho, está falando do que eu fiz. Aliás, me recordo agora, questão 919 do Livro dos Espíritos, a resposta de Santo Agostinho, que pergunta para ele: o que você fez para evoluir? O que você usou? Que sistema você adotou? Ele responde: essa pergunta para mim é a mais, digamos assim, mais profunda que tem o Livro dos Espíritos. Ele fala: fazei o que eu fiz na minha última encarnação.
Gente, não fala fazer isso, talvez isso, eu acho. Fazer o que eu fiz. O que eu fiz. O exemplo marca. E ele, o que ele fez? Ao final do dia, ele passava em revista tudo o que tinha acontecido no dia dele, do começo ao fim, até aquele instante. E perguntava se alguém tinha algo contra ele. Será que ele fez alguma coisa de mal para alguma pessoa? Se foi, no dia seguinte, logo pela manhã, ele ia e se desculpava, mas aprendia a lição para não fazer mais. Assim que Santo Agostinho evoluiu, e ele foi um dos espíritos da pleia, do espírito de verdade, que veio trazer essas informações para nós. Então, quando a gente pega esse livro dos Espíritos, não é um livro, é um resultado de muita experiência, resultado de uma bênção divina que Deus permitiu e que Jesus já havia determinado que ia chegar. Ela permite a cada um de nós saber qual será o nosso destino e onde vamos, como vamos. Permite saber quem eu sou, de onde vim, para onde vou, como eu faço para não errar. Imagine vocês, vamos falar que a gente quer ir para Paris. Tem também Paris ou Ucrânia, o que vocês preferem? Melhor Paris, né? Paris, não é isso? A gente não conhece nada do Paris, do costume francês, nada. Mas imagine você ter uma pessoa que já morou lá e que escreve um livro sobre os costumes, sobre o que é Paris, o que você pode fazer, onde você deve ir, onde você não deve. Não seria ótimo você ler antes de ir para a viagem? Agora imagine um livro que te explica não uma viagem a Paris, mas viagens pelo infinito. Inúmeras reencarnações você pode ter, explicando para cada um de nós a sistemática que Deus estabeleceu, a pedagogia de sua educação, os graus de evolução que possamos ter, o que podemos fazer ou não fazer para evoluir. Imagine ter uma obra dessa em nossas mãos. E muitas vezes nós espíritas não damos o devido valor a essa obra básica, obra primária, principal. Não é? É nesse sentido que nós gostaríamos de trazer essa mensagem. Reviver esses acontecimentos para dizer que o livro dos Espíritos é o nosso livro de cabeceira. Ah, mas não dá para ler. Que seja uma pergunta e uma resposta por dia. Já está lá de muito bom tamanho. Ah, mas eu tenho dificuldade em entender. Toda a casa espírita tem grupos de estudo. Que venham, como é sadio participar de grupo de estudo, você ouvir o que o outro tem a pensar naquelas palavras. Causa mais experiência, com mais luzes, trazer esclarecimento. Como é prazeroso você sentar e ouvir as pessoas sobre o que elas estão enxergando na tua frente. Falava um pouco a nossa anfitriã aqui, não é isso? Como é bom alguém falar para nós algo que passamos a vida toda sem ver com esses olhos. E ela, tão simples, fala uma frase, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Como é bom essa troca de informação, é isso que a Casa Espírita oferece. Grupos de estudo da obra básica. Não é isso? Agora, as obras têm que ser estudadas, depois dela não, né? Com ela surgiram o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, não é? O céu e o inferno, não é isso? Está faltando algum? Não. Obras póstumas, que não saiu do Livro dos Espíritos, foi os apontamentos que Allan Kardec teve, não deu tempo de produzir uma obra, não é? Aí os seus seguidores transformaram isso num livro. Então são os apontamentos dele, não são os ensinamentos dele, são apontamentos. E ele falou muito da vida dele. Está lá, as obras todas. Agora veja bem, a gente vai construir uma casa, não é? Todo mundo tem casa, não é isso? Para construir uma casa, para você limpar o terreno, tem que fazer o alicerce. O alicerce. É sobre o alicerce que vai parede, que vai quarto, banheiro, sala, não é? Obra básica é alicerce. Nenhuma outra obra, nenhum outro livro pode falar diferente da obra básica. E aí já fica um filtro para todos nós, porque tem muitas obras, muitos livros espíritas. Agora, todos eles falam a mesma coisa? Nem sempre. Falam que é verdade? Nem sempre. Então tem que ter um filtro. E aí que é a importância de você estudar as obras básicas. Ela é o alicerce. O dia que você encontrar alguma inverdade em relação ao que Kardec explicou, você abandona. Que foi exatamente o que Emmanuel falou para Chico. Não é? Chico, vamos começar uma parceria por longos anos. Vou te pedir 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Depois ele falou uma outra frase. Ele fala assim: se um dia eu lhe falar algo
que negue o que Allan Kardec falou, me rejeite. Olha a segurança de Emmanuel e olha a orientação que ele passou. Me rejeite. Vira as costas para mim, não me ouve mais. Por quê? Porque alicerce é alicerce. Não tem como fazer uma obra fora do alicerce. Esse é o sentimento que nós devemos ter a todos sobre as obras básicas. Vamos aproveitar esse tempo, gente. Temos a oportunidade de reduzir muitos erros aprendendo pela doutrina espírita. O que é certo e o que não é. Temos a oportunidade muito grande de evoluir rapidamente, coisas que nossos ancestrais nem sempre tiveram, né? E agradecer esse ser singular, que aceitou a tarefa que Jesus havia dado a ele, de vir ao mundo, passar sofrimentos porque passou, para ser o coordenador de uma tarefa tão grandiosa, que era escrever um livro que ia mudar o padrão da Terra. Esse ser deve estar sempre em nossas mentes e em nossas orações. Uma alegria estar com vocês. Que Jesus possa estar em cada momento dando força e que nós possamos sim tomar esse lema. Uma pergunta e uma resposta por dia. Acorda 5 minutos mais cedo ou dorme 5 minutos mais tarde. Nós vamos ver. Uma por dia vai ser o suficiente. Não precisa aprender o livro todo, não, gente. Nós precisamos pensar, raciocinar em cada uma delas. Muita paz a todos. Pois é, né, Marcos? Quando nós olhamos uma obra grandiosa, nós nunca pensamos de todo o trabalho que deu para que ela fosse erguida, né? Nós falamos disso em relação a um prédio, uma construção. Imagine então a obra de jogar luz nos pensamentos e nas consciências, né? Quantos momentos de dificuldade, de angústia, né, que Kardec e outros, né, passaram para construir o que hoje a gente tem acesso com tanta facilidade. Agradecemos, Marcos, a sua colaboração, né? Muito obrigada, esteja sempre conosco quando possível, né? Isso é muito claro, muito fácil de entender a sua mensagem. Tenho certeza que despertará em muitas pessoas a vontade de entender melhor a história, né, do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita em si. Como eu disse, nas quartas-feiras, né, é o dia que nós destinamos para o atendimento fraterno e para o tratamento. Então, seguindo adiante aqui, eu só tenho 2 recadinhos. Lembrar a vocês que lá no fundo tem livros disponíveis gratuitamente, né? Então, quem quiser ampliar um pouquinho o seu conhecimento, temos ali os livros que podem ser levados para casa, lidos, passado por outra pessoa, devolvido, enfim. Aqui atrás temos também a biblioteca, né, que também fazemos empréstimos de alguns títulos, e também a livraria espírita ali na frente, caso alguém queira adquirir algum título. Também lá no fundo nós temos algumas caixas de coleta, para caso alguém queira, possa doar alguma coisa que seja usado nas cestas de alimentos que é preparado para as famílias atendidas no núcleo assistencial. Então, quem quiser pode trazer e fazer a colocação diretamente nas caixas. Indo para o final da nossa reunião, nós convidamos aos médiuns passistas que se dirijam à Câmara de Passe, por favor.
pessoas que permanecerão no salão, nós convidamos novamente para elevar os pensamentos a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo pela oportunidade de mais um dia juntos, de mais um dia podermos trabalhar pelo nosso autoaperfeiçoamento, prestando atenção aos detalhes do nosso dia a dia. Muitas vezes, algumas coisas que nos acontecem, costumamos nos referir a eles como coincidência. Porém, lembremos que Deus se comunica conosco através de sinais, que muitas das vezes, somos nós que não percebemos a presença dele. Pois Deus está conosco em tudo que fazemos, em tudo que planejamos fazer para o nosso futuro. Então, confiemos nele. Não nos esqueçamos jamais que Deus nos ama infinitamente. E que temos dentro de nós toda a força, todo o poder, tudo que necessitamos para transformar a nossa vida e a de outras pessoas ao nosso redor. Que todos nós permaneçamos em paz, em silêncio e em meditação para quem for receber o passe, para sintonizar com as energias, com tudo que pode ser recebido. Lembremos que é necessário 2 pontos: o que envia as energias e o que recebe. Não fechemos essa porta através do nosso pensamento. Aos demais, que tenhamos todos uma boa semana. Vão em paz, todos nós. Muito obrigada, boa noite.